A gente vai fazer uma pequena introdução, né, à exposição e depois convidar vocês a estar conosco, né, nas 3 galerias. A gente começa aqui nesse primeiro andar na G5 e temos mais 2 galerias lá embaixo. Então, é uma exposição extensa, é uma exposição panorâmica, né, tem um caráter retrospectivo. A gente tem 140 obras, é a maior exposição já feita do trabalho do Zerbini aí no Brasil. Então, é um percurso longo, mas que vale a pena. Então, quem puder estar conosco aqui nessa manhã, atravessando essas salas, por favor, sintam-se convidados desde já. Tem muitos trabalhos aí, são 140 telas de épocas muito diferentes, e ver todos esses trabalhos reunidos pelo olhar da Clarissa, que me ajudou e que fez toda a escolha das obras, foi muito gratificante eu poder me entender melhor. E achei até que a partir de agora me vejo como uma pessoa mais coerente do que eu achava que eu era dessa idade. Agora olhar para trás e ver tudo isso reunido foi muito forte e, sei lá, emocionante também. E estar aqui em Brasília também, sei lá, eu vivi muitas emoções aqui durante esse período com tudo que está acontecendo, né, com todas essas queimadas, e o trabalho é todo ligado a essas questões, né, ambientais, e já era assim de muito tempo, né, mas agora que parece que, sei lá, o tempo real se encontrou com o tempo do trabalho, sabe? Então aquilo que era meio uma previsão, né, parece que está meio se realizando, né? No fundo, todo mundo achava um pouco isso, né? Que isso mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo. E agora a gente vê isso acontecendo, sei lá, é dramático. O nosso título, né, Paisagens Ruminadas, guarda essas duas palavras importantes, né? Não só no trabalho de Luiz, como também no nosso processo, né, de elaboração da mostra. Vocês vão ver que a paisagem é um pouco o fio condutor, né, desse nosso percurso de 76 a 2024, né, que são a obra mais antiga e a mais recente da exposição. Luiz se considera, de alguma maneira, um paisagista, mas esse conceito, a ideia de paisagem, se transforma, né, ao longo desses quase 50 anos. A gente não está necessariamente falando de uma paisagem canônica, naturalista, né, como muitas vezes a gente se imagina quando cita, né, o termo paisagem, mas de fato a gente vai percorrer uma elaboração, uma experimentação em torno da ideia de paisagem, que começa aqui com o primeiro núcleo, Viver é Ruminar Paisagens, onde Luiz vai falar um pouquinho mais sobre a ideia da ruminação. É uma frase dele, quase. Vocês vão ver que a exposição está atravessada por textos do artista e termos, né, conceitos dele, como a ideia de que viver é ruminar paisagens, que apresenta um pouco, né, enfim, a multiplicidade da paisagem na obra dele, através de pinturas, monotipias, pinturas em grande escala, em pequena escala, mais naturalistas, menos. Depois, aqui em cima, ainda um núcleo chamado O Lugar de Existência de Cada Coisa, que também é uma expressão de Luiz para comentar na elaboração das grandes pinturas figurativas que vocês vão poder ver, o desafio de encontrar um lugar para cada elemento existir, né? As pinturas são feitas a partir da reunião, uma espécie de quebra-cabeça também, de fragmentos, imagens, signos, né, que vêm da memória do artista, que vêm da sua relação de observação com a paisagem ao seu redor, que são compostas para formar essas grandes paisagens que são tão inventadas quanto advindas de uma memória muito profunda. Então, a gente apresenta algumas dessas grandes pinturas, mas também acompanhadas de monotipias, mesas, no núcleo O Lugar de Existência de Cada Coisa. Aqui em cima, encerrando esse primeiro andar, temos um núcleo chamado Eu Paisagem, que toma como partido o título de uma obra de 98, Eu Paisagem, uma pintura muito importante que está aqui, onde o artista exatamente começa a experimentar essa não separação entre
quem observa, né, quem retrata e aquilo que é retratado, né? Essa ideia canônica da paisagem, muito oriunda de uma ideia renascentista europeia, em que a paisagem seria algo fora de mim, né? Que separa o eu e o outro, o interior e o exterior, e separa a natureza e a cultura. Então, através da pintura, através da arte, Luiz também vai experimentando momentos de convergência, né? De borrar essa separação que é tão cartesiana, né? Mas está aí há tanto tempo já em algumas culturas. Dentre elas, a cultura que fundou, que hoje a gente chama História da Arte. E lá embaixo temos 2 galerias, a G2 e a G3, uma chamada da natureza alegórica das paisagens, em que a gente olha para como essa dimensão de montagem, que está nas grandes pinturas figurativas de Luiz, introduz uma dimensão de alegoria na exposição, né, na obra dele, essa alegoria como essa forma que combina, né, recombina signos para instituir sentidos. E o artista também explora essa natureza alegórica que já está composta na paisagem, já existe, né, com muita profundidade nas paisagens dele, para produzir paisagens históricas, né, esse gênero da pintura, né, clássica, paisagem histórica que narra, né, esses acontecimentos e produz imagens para aquilo que muitas vezes a gente não acessa como imagem, né, momentos históricos antigos, enfim, antes da invenção da fotografia, etc. Então ali a gente vê Luiz experimentando essa natureza alegórica das grandes naturezas deles, pensando o assunto da história, o assunto da memória social, mas também atento, muito atento, delicadamente atento à dor, à morte, ao trauma, em obras que falam dele, né, da dor dele, da experiência, né, sensível, né, com a morte muito peculiar ao artista, mas também pensando a violência e a morte enquanto um acontecimento político e social, como no caso do genocídio. Não é só sobre o que se vê, também uma expressão de Luiz, de um poema que vocês vão ver lá na sala, que reúne trabalhos onde a musicalidade, a sonoridade em especial, é o principal elemento visual, né? Luiz é um artista que, além de sua própria obra, integra o Shelpa Ferro há 30 anos, né? Um grupo de experimentação entre o som e visualidade, que tem, enfim, se encontra aí também no âmbito da música experimental. E ali a gente reúne, enfim, tanto de trabalhos, em especial pinturas, onde a gente vai ver questões muito caras à música, né, como o ritmo, a métrica, e mesmo a ideia de paisagem sonora acontecerem. É também uma sala onde a gente vai poder testemunhar uma presença maior da geometria no trabalho de Luiz, mas eu também convido todo mundo a olhar com atenção para perceber como essa geometria está em toda a obra dele, mesmo que camuflada por uma tropicalidade muito exuberante, como é o caso das obras aqui em cima.